Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Muito bem, inicia a nossa aula de matemática, assunto subtração. É isso aí. Hoje nós vamos aprender a diminuir os números, a quantidade, 5 menos 3, 4 menos 1 e assim sucessivamente, de uma forma bem simples e infantil para você poder entender o assunto, ok? Então vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula? Estão preparados? Peguem o livro de vocês de matemática e abre na página 172, tá? Vamos falar um pouquinho sobre subtração, ok? Vou dar um minutinho para você se preparar com o livro. Muito bem, prossegue a nossa aula sobre subtração. E nada mais, nada menos do que nós iniciarmos essa aula com a música dos Cinco Patinhos. Vocês lembram dessa música que nós cantávamos, né, na sala de aula? Então nós vamos cantar agora, mas você não vai deixar a professora cantando sozinha, você vai cantar junto comigo, tá bom? Essa música, ela retrata o efeito da subtração. Observe que os números vão diminuindo, tá? Depois que a gente cantar, eu vou explicar para vocês. Vamos se preparar para nós iniciarmos a nossa música, tá bom? 1, 2, 3 e já! 5 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só 4 patinhos voltaram de lá. 4 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 apenas 3 patinhos voltaram de lá. 3 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 apenas 2 patinhos voltaram de lá. 2 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 apenas 1 patinho voltou de lá. 1 patinho foi passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas nenhum patinho voltou de lá. É isso aí! Eu creio que você cantou junto comigo, né? Então, olha só. A nossa música dos 5 patinhos, eles retratam o efeito da subtração. Olha só, 5 patinhos foram para a montanha. De lá só voltaram 4. Depois os 4 foram, de lá voltou apenas 3. Depois os 3 foram, voltaram apenas 2. Depois os 2 foram e voltaram apenas 1. E esse 1 foi também e não voltou mais nenhum patinho. Esse é o efeito da subtração, tá? Agora nós iremos aprender em forma de números, ok? Preparados? Então vamos lá. Muito bem, já cantamos a música dos patinhos, né? Então, vamos agora explicar a aula de uma forma bem mais explicativa aqui, separando aqui os patinhos, né? Bem figurativo para você poder entender como é que procede o processo de subtração. Então, vamos lá. Quantos patinhos foram passear, aluno? 5, né? E quantos patinhos voltaram de lá? Só 4. E o que aconteceu com a quantidade de patinhos? Ela diminuiu. Então, observe que os patinhos eram 5 patinhos, certo? Fugiu um patinho.
e ficaram 4 patinhos. Ou seja, 5 patinhos menos um patinho é igual a 4 patinhos. Mesma coisa acontece em forma de números. 5 menos 1 é igual a 4. Assim como está no exemplo no seu livro. Olha só. 5 menos 1 é igual a 4. Se eu pedir para você, agora você vai armar a continha. Aí você vai fazer dessa mesma forma que está aí no livro de vocês. 5 em cima, 1 embaixo, barra 4. 5 menos 1 é igual a 4. Ficaram 4 patinhos, tá? Nós vamos prosseguir com mais exemplos para você entender. Agora nós vamos dar exemplo de frutas, ok? Então vamos lá, ok? Muito bem, eu tenho outro exemplo aqui, exemplo de frutas, né? Não está respondido, eu vou só perguntar para você e você vai responder aí para a mamãe e para o papai ouvir, tá bom? Eles que vão dizer se está certo ou não. Então vamos lá. Eu tenho 4 maçãs. 4 maçãs menos 2 maçãs. Vai ficar quantas maçãs? Vamos supor que eu tenho 4 maçãs aqui comigo e vou dar 2 maçãs para você. Então, quantas maçãs vai ficar aqui comigo? É isso mesmo, vai ficar 2 maçãs. Aqui no outro exemplo, eu tenho 6 maçãs. Se eu tenho 6 maçãs e eu dou 3 para você, com quantas maçãs eu fico? Muito bem, eu fico com 3 maçãs. Agora, eu tenho 5 maçãs e vou dar uma para você. Com quantas maçãs eu vou ficar? Isso mesmo, vou ficar com 4 maçãs. E é assim que procede também com os números. Nós vamos ter outros exemplos, tá? Com números. Aqui eu tenho outro exemplo, tá? Com número e com frutas, para ficar bem fixo na sua memória, tá, aluno? Então, vamos lá. 2 menos 1. Eu tenho 2 menos 1 é igual a 1. A mesma coisa procede com a fruta. Eu tenho 2 peras menos uma pera é igual a uma pera, tá? Então, a subtração, ela diminui o valor. Sempre. Você pode pegar os seus 5 dedinhos aí, coloque a sua mão aberta, 5 dedinhos. Agora eu vou pedir para você fechar apenas 2, abaixo de 2 dedinhos. Então, 5 menos 2 dedinhos, vai ficar quantos dedinhos aí? Confere. 1, 2, 3, né? É isso mesmo. Então, a subtração, ela diminui a quantidade, tá? Não esqueça disso. E vamos prosseguir com mais exemplos. Muito bem, prosseguindo com um exemplo de subtração. Aqui eu trouxe mais números, mais quantidades, tá? Que é para você fixar bem na sua cabecinha. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 menos 1. A mesma coisa com as nozes, tá? As nozes, as frutinhas que está do lado. Aqui observe que as frutinhas, elas estão cortadas. Esse corte simboliza o número que vem após esse primeiro número. Por exemplo, 2 menos 1, então eu corto uma nozes. E vai ficar quantas nozes? Uma, né? Então, 2 menos 1 é igual a 1. Nos outros exemplos, não tem resposta. Então, eu quero que você dê a resposta, tá? Eu tenho 4 nozes. Eu cortei 2 nozes. Ficaram quantas nozes? Muito bem. Ficaram 2 nozes. Dá para ver o resultado aí com as frutas, né? Eu tenho 5 menos 3. Então, eu tenho 5 nozes e cortei 3 nozes. Ficaram quantas? Muito bem, ficaram 2. Eu tenho o número 6. Tenho 6 menos 5. Eu tenho 6 nozes e foram cortadas
5 nozes. Ficaram quantas nozes? Muito bem, 1 nozes. Eu tenho agora 3 menos 1. Eu tenho 3 nozes e foi cortada apenas uma. Ficaram quantas? Isso, muito bem, ficaram 2. Pois é, se você tem dificuldade em fazer as contas com os números, você pode usar em forma de figuras. Aí você vai cortando a quantidade que vai ser diminuída, ok? A subtração, ela procede dessa forma. Muito bem, prossegue a nossa atividades. Vamos para a página 173 a 175, questões de 1 a 6. Eu vou ler as atividades para você. Se você preferir responder logo, fica a seu critério. Caso não queira responder agora, só mais tarde, mas você vai acompanhar a leitura junto comigo, ok? Então, a primeira questão diz assim. Observe e complete. Paula tinha 4 picolés. Deu 2 picolés a Sabrina. Risque os picolés que a Paula deu. Desenhe os picolés que Paula tem agora. Você vai riscar os picolés que a Paula deu e vai desenhar os picolés que ficaram. Agora vocês vão transformar isso em números. Registre com os números. 4 menos 2 é igual a 2. Nesses risquinhos que estão aí, tá? Na segunda questão. No estacionamento havia 3 motos. Saiu uma moto. Risque a moto que saiu. Quantas motos ficaram? Da mesma forma que você fez com os picolés, você vai fazer com as motos, tá? Registre com os números. 3 menos 1 é igual a 2. Aí você vai armar a continha nesse quadrado embaixo, ok? Na terceira questão. Represente as situações com desenhos. Letra A. Eram 4 ratinhos, mas um ratinho foi embora. Então, você vai desenhar quantos ratinhos? Ficaram apenas 3 ratinhos, então você vai desenhar 3 ratinhos. Aí você vai responder aqui embaixo. Quantos ficaram? Aí você vai colocar o número 3. Registre com os números. 4 menos 1 é igual a 3. Na letra B, eram 9 flores, mas 4 flores murcharam. Então, vocês vão desenhar quantas flores? Só apenas 5 flores, porque se eram 9 flores, murcharam 4, então ficaram 5 flores. Então, quantas flores murcharam? 5. Registre com o número. 9 menos 4 é igual a 5. Ok? Na letra C, eram 5 borboletas, mas 2 borboletas voaram. Então, quantas borboletas ficaram? Apenas 3 borboletas, tá? Então, você vai colocar aqui. Quantas não voaram? 3. Aí, você vai colocar lá. Registre com os números. 5 menos 2 é igual a 3. Na letra B, eu falei quantas murcharam, né? Quantas flores não murcharam, tá bom? Só para dar uma corrigida no que eu falei, ok? Então, vamos para a quarta questão, que está na página 174. Aqui são vários exemplos. Eu vou falar só apenas um, tá bom? Mesma coisa na quinta questão. São vários, da mesma forma, eu também só vou falar um, para que nosso vídeo não venha ficar muito extenso. Na quarta questão, resolva as subtrações. Observe o exemplo. Eu tenho um exemplo aqui de bolinhas azuis, tá? 3 menos 1 é igual a 2. Então, tenho 3 bolinhas e foi riscada uma bolinha. Então, quantas bolinhas ficaram? 2. Então, você vai colocar, conforme está esse exemplo, nas bolinhas vermelhas. Olha só, nas bolinhas vermelhas. 7 menos 4. Para mim saber quanto é 7 menos 4, eu vou riscar 4 bolinhas. E as que ficaram, as que sobraram, é o resultado da minha conta, tá bom? Eu tenho 7 bolinhas e estou riscando apenas 4 bolinhas. Então, se eu risquei 4 bolinhas, ficaram quantas? Ficaram 3. Então, você vai conferir e vai colocar o número 3. A mesma coisa você vai fazer com a bolinha verde, com a bolinha lilás e com a bolinha roxa, tá bom? Na quinta questão, também tem um exemplo. Escreva uma subtração para cada situação. Observe o modelo. Aqui tem 5 bonecas
e foram riscadas 2 bonecas. Ficaram quantas bonecas sem ser riscada? 3 bonecas. A mesma coisa você vai fazer com a espiga de milho. Tem quantas espigas de milho? 3, né? Então, 3 menos uma que está riscada, ficarão quantas? 2 espigas de milho. A mesma coisa você vai fazer com a peteca e com o queijo, tá bom? Vamos para a página 175. Aqui são alguns probleminhas que você vai resolver, vai colocar a cabecinha para pensar, para poder você resolver, mas tá bem fácil, tá bom? Eu vou ler, tá bom? E eu tenho certeza que você vai conseguir responder. Então vamos lá. Na primeira questão dos probleminhas, Ana tinha 5 coelhinhos, deu 4 para Beth. Com quantos coelhinhos Ana ficou? 5 menos 4 é igual a 1. Então, a resposta é embaixo. Ana ficou com 1 coelhinho. Na segunda questão, eu não vou dar resposta, só vou ler e você vai fazer sozinho, tá? Pedro viu 6 macaquinhos. 2 foram embora. Quantos macaquinhos ficaram? Você vai observar. Aí no exemplo, tá? Tem 2 macaquinhos riscados. Então, ficaram quantos, tá? Você vai formar a continha e vai colocar o resultado nessa linha. Na terceira questão, em um ninho havia 3 passarinhos. Voaram 2 passarinhos. Então, quantos passarinhos ficaram no ninho? Da mesma forma, você vai fazer como na segunda. Na quarta questão, na fruteira havia 2 maçãs. Paulo comeu 2. Quantas maçãs restaram? Se tinha 2 maçãs, ele comeu as 2, ficaram quantas, não? Tá difícil essa? Não, né? Não tá difícil. Na quinta questão, Cris tem 3 bonecas. Quantas bonecas faltam para ela ter 7 bonecas? É isso? Então vamos lá. Quantas bonecas faltam para ela ter 7? Ela tem 3, mas ela quer mais bonecas. Então, ela precisa de quanto para ter para ela ter 7 bonecas? Aí você vai fazer a continha lá, tá bom? 7 bonecas menos 3 bonecas vai ficar quanto? Tá bom? Aí você vai responder, faltam tanto de bonecas para completar 7. Na sexta questão, Maria Clara tinha 5 petecas e agora só tem 3. Quantas ela perdeu? Então, Maria Clara perdeu quantas petecas? Você vai fazer a continha. Tá bem fácil, tá bom? Só basta você pensar, usar mais um pouquinho a cabecinha que você vai conseguir resolver esse probleminha, tá? Tá muito fácil. Muito bem, alunos. E aqui termina a nossa aula de matemática. Beijos da tia Andréa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.